queria apenas seguir a minha carreira. Tinha vontade de fazer cinema. Um dos filmes selecionados para o Festival de Cannes, nessa 76ª edição, agora de 2023, foi o documentário Nelson Pereira dos Santos, Vida de Cinema, que é dirigido pela Ivelisse Ferreira e pela Aida Marques, e é um filme que leva mais uma vez, né, Nelson Pereira dos Santos para o Festival de Cannes, ele que já esteve lá com 4 filmes, o Vidas Secas, Asilo Muito Louco, Amuleto de Ogum e Memórias do Cárcere. Queria saber de vocês como é levar Nelson Pereira dos Santos mais uma vez para Cannes. Bom, vou começar. A gente está muito emocionada, eu e a Ida. Acho que desde o início a gente sempre teve esse sonho, porque, além desses filmes que você falou, Nelson participou com outros filmes também, né? Nos 100 anos do cinema, Nelson foi contratado pelo BFI para ser um dos cineastas, um dos 14 cineastas, a fazer um filme sobre a América Latina para compor a história do cinema mundial. Esse filme, Cinema de Lágrimas da América Latina, abriu essa mostra em Cannes. Ele esteve lá também com a música Segundo Tom Jobim em homenagem, porque o filme não podia concorrer. E ele esteve também com Como Era Gostoso Meu Francês, quer dizer, ele teve mais algumas vezes. Então, assim, a gente brinca que Nelson sentia também em Cannes um pouco uma casa dele. Ele se sentia em casa quando estava em Cannes, né? A ideia realmente de que o cinema poderia ser feito com o próprio povo e com um pequeno equipamento. O neorrealismo, como motivação ideológica, foi o fator mais importante no nascimento do cinema brasileiro, independente, e que mais tarde originou no cinema novo. Nelson ia fazer o Pedro II, já tinha, inclusive, coprodução com a Globo Filmes, mas ele já estava mais velho, mais cansado, e ele falou: Ivelisse, eu vou me aposentar, eu não vou fazer esse filme. Eu falei: Nelson, então está na hora da gente fazer um filme sobre você. A Ida, nessa época, estava fazendo um livro com o Nelson, Rio 40 Graus, e ela também tinha trabalhado na Mostra do Itaú Cultural sobre o Nelson, convidada pelo próprio Nelson. E aí eu falei: Aida, você topa fazer esse filme sobre Nelson? A Aida topou na mesma hora. Esse projeto realmente é assim, é um grande prazer, né? Porque a gente botar Nelson, mostrar Nelson, quem foi esse personagem, essa figura, que tanto colaborou para o cinema brasileiro, para pensar o Brasil, né? E, sobretudo, nesse momento, né? Eu acho que é um símbolo de retomada do cinema, da cultura. Esse filme é muito significativo que ele esteja pronto nesse momento. Essa ideia de nós fazermos, nós duas, também foi muito bom, porque eu acho que uniu um tipo de relação que eu tinha com o Nelson e o tipo que a Ivelisse tinha. Quer dizer, duas pessoas traziam coisas diferentes, né, que se complementaram muito bem. E foi uma parceria muito boa, muito profícua para nós duas, eu acho, e para o filme. Roda! O futuro de todo o Brasil, sem miséria e sem escravos. É uma história de amor à liberdade. Amor à liberdade. O Ivelisse e o Nelson acompanhou até que momento esse filme? Na verdade, lá no início, quando ele topou que fosse feito um filme sobre ele, a Aida contratou o Bernardo Florim para fazer um roteiro. E, na época, o Nelson convidou Michel Melamed, seria assim, o Michel Melamed ia contar a história do Nelson. Então, o Bernardo Florim ia lá para casa, sentava comigo. O Nelson participar diretamente, ele nunca participou. Isso era 2017. Em 2018, o Nelson vem a falecer. E aí, eu e a Ida pensamos, a gente agora, nós vamos fazer um filme de arquivo e nós não temos uma entrevista deixada pelo Nelson para esse filme. Então, a gente pensou, vamos pegar o Nelson em várias fases da vida dele
vamos tentar que o Nelson possa contar, porque a gente brincava que nas entrevistas ele ligava o long play, né? Ele ligava o long play e ia contando as histórias da vida dele e dos filmes. E, assim, a gente não sabia exatamente que materiais a gente ia encontrar, mas eu e a Ida, a gente já tinha muita coisa de pesquisas. Ela, por conta do Itaú Cultural, que já tinha feito uma pesquisa, e eu, por conta de viver com o Nelson a vida inteira e ajudando a guardar os arquivos e a conhecer, né? Então, enfim, foi daí que a gente foi para essa ideia de filme de montagem, né? E conseguimos. Como é um filme de arquivo, a montagem se torna o roteiro do filme, né? Então, isso já é um pouco uma característica de algum tipo de documentário, mas, sobretudo, quando se trata de um filme de arquivo, que a gente vai achando o filme dentro do material. De onde vêm esses materiais? O que contém esses materiais? A gente chegou a mais que 80 horas de filmes, vídeos e filmes feitos sobre Nelson Pereira dos Santos. A gente contratou uma equipe de edição. Na época, a gente estava no auge da pandemia. A Ida contratou Laís Rodrigues, a pesquisadora, e a gente começou a ver o que a gente não tinha. E encontrou pérolas que vão estar no filme aí para quem vai assistir, né? Então, como, por exemplo? Como, por exemplo, Juventude, que é um filme que o Nelson já nem colocava no currículo dele. Ele fez esse filme em 1949 para participar de um encontro em Paris, daquela questão comunista, o encontro da juventude comunista em Paris. Só que foi uma única cópia, e essa única cópia foi e nunca mais voltou. Tanto assim que ele só considerava Rio 40 Graus o primeiro filme dele. E a Laís encontrou, que na verdade quem encontrou foi Helena Salem, biógrafa do Nelson, lá atrás, um trailer, não, um making-of desse filme que foi feito no dia que eles conseguiram a primeira cópia. E a gente tem o Nelson muito jovenzinho, fumando, mexendo naqueles filmes, assim, é bem bacana, é uma cena bem bacana essa. Tem uma outra que eu acho melhor a Ida contar, do Tom Jobim, da filmagem, que também foi uma surpresa para mim muito agradável. Eu nunca tinha visto, né? E aí a Ida conta. Eu produzi um documentário e montei sobre Radamés Inátali. E, na época, o Nelson estava fazendo um filme para a Manchete sobre o Tom Jobim. E aí, no dia que o Radamés tocou piano com o Tom na casa do Tom, a gente foi filmar para o filme sobre o Radamés. E aí eu me lembrei desse material, que é um material lindo, porque tem os três, Radamés, Nelson, Radamés tocando e Nelson gravando. E de muito boa qualidade, né? Porque foi feito em película lá atrás. E também, Simone, a Laís expandiu a pesquisa para fora do Brasil, porque o material que a gente tinha era basicamente material feito aqui. E aí nós fomos para Paris, para a Itália, para os Estados Unidos, para Cuba, né? Expandiu essa pesquisa para Itália, para outros países, né? Quer dizer, a gente pretendeu dar conta assim, o máximo possível de tudo que existia sobre Nelson, né? Mas a gente certamente escapou alguma coisa, mas a gente teve coisas muito boas. Mas é o lado do prazer, né? Eu gosto de fazer, gosto de contar essas histórias, né? Eu tenho uma pretensão muito grande que um filme desse, ou muitos filmes como esse, possa contribuir para raciocinar a respeito da nossa sociedade e tentar modificá-la. Mas o que me move mesmo é a vontade de filmar. Nelson Pereira dos Santos teve uma vida de cinema muito profícua, né? Muito longa. Então, assim, como foi dar conta de fazer essas escolhas também para decidir o que estaria no documentário? Tem uma hora que a gente chega em 8 horas, e para mim era o ideal. Dessas 8, aí com o mineiro, que é o Luiz Guimarães de Castro, montador, a gente chega em 3 horas e 40. E eu falava, isso está maravilhoso. Aí a gente falou, bom, agora a gente tem que cortar na carne. E então, o que a gente tomamos uma decisão juntas, eu e a Ida, de que o filme iria até um momento. Então, a gente vai até Memórias do Cárcere, e a gente tem umas inserções de Tom Jobim, tá? E a gente não pôde falar, inclusive, do início da minha vida com Nelson, que é Terceira Margem do Rio, Brasília 18%, todos esses filmes tiveram que ficar de fora, infelizmente.
a gente faz homenagem a eles, aparecem alguns planos, né? Mas, infelizmente, não tinha como a gente cortar mais. Também não tenho medo de ameaças. Vá para a puta que o pariu, fascista. Nelson Pereira dos Santos, né, Vida de Cinema, esse documentário da Ivelisse e da Aida é uma coprodução do Canal Brasil, passa então no Festival de Cannes, nessa mostra Cannes Classics, e claro que vocês vão chegar em Cannes, vão estar em Cannes, vão estar juntos com o Nelson Pereira dos Santos, né? Como é que está a expectativa de exibir o filme pela primeira vez no Festival de Cannes? Eu estou muito emocionada, mas muito emocionada. E depois, quando veio a notícia de que era na sala Buñuel, que é uma coisa que não está no filme, mas que Nelson sempre me falou muito, da admiração dele pelo Buñuel. Inclusive, a gente pode ver isso em alguns filmes do Nelson. Asilo Muito Louco, Tenda dos Milagres, porque ele tinha muita admiração. Então, acho que assim... E eles se conheciam? Meu Deus, isso é uma conspiração. Então, tem uma história seguinte. Quando ele foi com Rio 40 Graus para o Festival de Karlovy, o Buñuel estava lá, e o Buñuel já era mais ou menos um cara famoso. E o Nelson, um rapaz tímido. Então, ele contou que eles foram para uma mesa, para um jantar, todo mundo, na época era o Cavalcante. Como é o primeiro nome? Alberto Cavalcante. Alberto Cavalcante. Alberto Cavalcante, que estava lá, era amigo do Buñuel, inclusive. Só que o Nelson não conversou com o Buñuel, ficou meio sem graça. Só que essa história não foi registrada. Muitos anos depois, o Cacá Diegues e a Renata nos indicaram uma praia em Alagoas para passar uns dias, e a gente reencontra o parceiro do Alberto Cavalcante na época, que era muito jovem, e ele conta: Nelson, você se lembra daquela noite? A gente lá com o Buñuel, naquele jantar, que aquela espanhola sobe na mesa e dança. Aí Nelson ficou na maior felicidade, que ele falou: é verdade, não está registrado, mas estivemos juntos no mesmo jantar, mas era muita admiração. A nossa primeira ideia sempre foi levar o filme para Cannes, por causa dessa relação de Nelson com Cannes, né? E essa mostra, a mostra adequada, porque é uma mostra que trata de filmes sobre cinema, sobre cineastas, né? Então, a gente logo encaminhou para essa mostra e ficamos muito surpresos, porque... Simone, a aceitação foi muito boa, sabe? Muito boa. Eles gostaram muito do filme. Eu estou muito feliz por nós duas e por Nelson, sabe? Levá-lo a Cannes nesse momento. Muito bom. E a gente vai ficar aqui na torcida, então, para a primeira exibição de Nelson Pereira dos Santos, Vida de Cinema, coprodução do Canal Brasil, enfim, então que seja o início de uma bela trajetória do filme de vocês. Boa sorte. Muito obrigada, Simone. Obrigada, Simone. O que você tá fazendo? Nada. O que você tá falando? Isso é o cococu. O que é cococu? Comente com uma partida curta. Quer fazer comigo? Tá bom. Cococu, cococu, cococu. E a gente fica repetindo isso pra sempre.